Iniciando aqui Master Talk, agora sobre um assunto muito importante para este momento, em que vemos a decadência da sociedade a passos cada vez mais largos, seria a ideologia de gênero. A realidade atual, as políticas, o seu uso ou a pretensão de usá-la futuramente nas escolas, como matéria na grade curricular obrigatória até, alguns sugerem, e endossam esse tipo de ideologia já na infância, e podemos entender por ideologia de gênero, afinal, qual o seu efeito real na sociedade e como católicos devemos nos posicionar a ela e como combatê-la verdadeiramente. Para isso, tenho aqui, como não poderia ser diferente, o Luciano Takaki, que pode se apresentar por gentileza para expor sobre esse tema tão importante. Então, quem ouve habitualmente o Thread Talk me conhece, né? Meu nome é Luciano. Eu tenho um site na internet. Eu estudo tomismo, dentro dos meus limites, evidentemente, e eventualmente eu faço aqui algumas exposições, né? Eu gravo aqui, colaboro com aquilo. É, eu venho aqui gravar sobre ideologia de gênero, que é um assunto que me debrucei nessas últimas semanas para entender melhor o assunto e apresentar as reais objeções, né? Porque como nós vivemos nesse contexto liberal, né, muitos católicos acabam aderindo a objeções protestantes, né? Objeções errôneas, algumas muito tolas, que não raro acabam servindo acabam servindo de munição também para esses mesmos teóricos do gênero, né? E é natural que sim que eu faço, porque convém lembrar que a primeira crítica à então chamada ideologia de gênero surgiu no meio católico, e esse termo, inclusive, surgiu muito provavelmente com Joseph Ratzinger em 1997, ou então cardeal Joseph Ratzinger, né? Que depois viria a ser Bento XVI, em uma crítica à Declaração Mundial de Pequim sobre a Mulher, organizada pela ONU em 1995, e diz aqui que as tensões econômicas dos governos, políticas econômicas dos governos, devem, abre aspas para eles, né? Assim como aqueles encarregados de conceder recursos, devem adotar uma perspectiva de gênero. Gênero. Essa palavra aí é a palavra-chave, né? Como se verá depois. Então, a primeira vez que esse termo surgiu dentro do meio católico, falado pelo Joseph Ratzinger, católico, no meio católico conciliar, né? Então, dá para imaginar, mas surgiu dentro do meio católico. É, e acabou sendo reforçado, esse tema acabou sendo reforçado por um advogado argentino, né, e militante católico, também para conciliar, chamado Jorge Scala. Jorge Scala, ele vai endossar as palavras de Ratzinger e vai mostrar, e vai adotar o seu método de combate, né? O problema é que ainda de uma forma liberal, porque para ele é muito preocupado com a sociedade, com o Ocidente, entendeu? Com a, por assim dizer, com a civilização judaico-cristã, né? E como se antes de mais nada a maior ameaça não fosse antes a cristandade como um todo, né? Tudo bem que a cristandade não existe mais praticamente, mas é a fé da igreja, assim, por assim dizer. E onde isso está sendo influenciado, não preciso
a dar exemplos, né? Dar muitos exemplos, porque já está sendo uma realidade. Nós vemos as empresas fazendo propaganda sobre isso. Nós vemos muitos políticos defendendo pautas sobre com respeito a gênero. Nós vemos isso em algumas escolas, especialmente na Europa e no Canadá, parcialmente em alguns lugares dos Estados Unidos, e pouco a pouco se infiltrando dentro do Brasil. Não sei exatamente como está a situação aí, mas imagino que parece que já está começando, e assim é. Então, a, essa, aqui nós devemos entender uma coisa, né? A ideologia de gênero, devemos distinguir da teoria de gênero, que é uma das partes chamadas da chamada teoria queer, né? Teoria queer que é essa teoria falsa, evidentemente, e inspirada por ideólogos que seguem uma agenda mundialista, que procuram tentar dissolver a noção de família que nós temos, de família, de moral, da verdadeira política, etc. É um a gente vai ver depois que é um pensamento que decorre, é um pensamento moderno, sim, mas decorre de pensamentos muito antigos mesmo. É, e qual é o pretexto? Não vou dizer aqui a real intenção, mas primeiro apresentar qual é o pretexto dessa gente em promover essa agenda. A primeira coisa que eles querem, que eles propõem, é isso se tornar uma matéria de estudo para que se promova o respeito para com as pessoas que não se identificam com aquilo que elas são, que realmente são, entendeu? Primeiramente com os sodomitas em geral. Eles são os primeiros alvos, né? Primeiro com eles. Depois, e depois com essas pessoas que elas não se identificam com o sexo com que elas nascem. Então, e diante dessa realidade que elas não podem negar, mas que a cabeça delas negam, então elas vão criar outras formas de identidades e aí sim nós vamos chamar de gênero. É, está claro até aqui? Perfeito. E o gênero também seria incorrer talvez numa animalização do homem, não? Porque até pouco tempo atrás não existia a diferenciação por gênero. E aliás, gender, por exemplo, isso vem muito de uma agenda americana, não? Porque isso só era usado, por exemplo, em biologia no Brasil, realmente, no português, no caso. No caso dessa agenda, né, é antes uma corrupção da linguagem, né? Gênero. Primeiro ele fala de gênero no sentido gramatical da coisa, né? Mas mais tarde vemos que o erro que muitos neoconservadores, católicos liberais, etc., eles incorrem ao tentar apresentar uma objeção, né? Porque falta a eles ainda a noção metafísica e lógica do que é gênero. Mas temos que ver, agora, estudar a natureza dessa coisa, né? Existem um fio condutor principal dessa ideologia, que é o feminismo. E depois virá um segundo fio condutor, que é a agenda LGBT. O feminismo, na concepção do filósofo Romano Amério, no seu livro Iota Uno, Tópico 89,
né? Eu vou usar o conceito dele porque eu achei muito preciso. Ele diz o seguinte, que o feminismo é um sistema de emancipação e igualdade completa da mulher em relação ao homem. Esse completa também vale para a emancipação, tá? Veja que ele primeiro coloca a emancipação, porque a emancipação é mais importante do que a igualdade para os revolucionários. Isso deixa bem claro. Igualdade é apenas um aspecto da revolução. O que importa para eles, antes de tudo, é a emancipação. As feministas, antes da igualdade de direito com relação ao homem, elas buscam antes a emancipação, a independência total do homem. Não preciso aqui dizer que é um pensamento luciferino, né? Satanás, ele quis ser independente de Deus. Ele se contentou com aquilo que ele é, né? Ele se contentou com a sua natureza, e ele quis ser perfeito com aquela natureza sem depender de Deus. Vai acontecer a mesma coisa com Adão e Eva. Eva foi tentada porque ela viu ali uma oportunidade não só de ser como Deus, mas de ser independente de Deus. Então, essa noção de emancipação é o que vai servir de motor para qualquer ideologia revolucionária. O feminismo é assim. O feminismo ele não aceita a mulher como alguém que é submissa ao homem. Então, elas querem encorajar as mulheres a serem independentes dos homens. O que é uma falsidade. Porque nem mesmo o homem é totalmente independente da mulher em certos aspectos. Porque o homem ele precisa da mulher para ter filho. Assim como a mulher precisa do homem também. É uma necessidade mútua. Então, quando o feminismo ele propõe uma emancipação total, completa da mulher com relação ao homem, e isso os feministas não podem negar, eles já estão encorajando a mulher a se voltar contra a sua própria natureza. A mulher tem um papel específico dentro da sociedade. E depois vem a parte da agenda LGBT. E essa preocupação, digamos, excessiva com relação aos sodomitas, né? É parte da agenda mundialista. Isso praticamente vem desde os anos 70, quando começaram a aparecer mais essas militâncias. E a agenda feminista também passou a ganhar muita força, porque já tinha começado um segundo movimento feminista. O primeiro movimento era mais disfarçado, entendeu? Era mais disfarçado. Aquele movimento com a Emma Goldman, a Susan B. Anthony, etc, etc. A maior parte elas eram as sufragistas, né? Alguns conservadores querem até mostrar um certo respeito para com elas, porque elas eram contra o aborto. Verdade. Por que pareça, as feministas daquela época eram contra o aborto mesmo. Majoritariamente, pelo menos, né? Só que eram contra o aborto não porque é um assassinato, não porque mata uma criança no ventre da mãe. Não. Elas eram contra o aborto porque consideravam o aborto uma agressão contra a mulher. E elas acham que a ligação do aborto pode servir de uma agenda para agredir as mulheres, etc. e tal. Mas não porque era um atentado contra a vida. A segunda, essa segunda onda, que podemos dizer que ela teria começado com a Margaret Sanger, um movimento abortista já, e é muito impulsionado pelas pautas de liberação sexual. E junto com isso vem toda aquela coisa
defender contraceptivos, etc, etc. É aqui que vai começar de maneira incipiente a pauta do nosso podcast, que é do Dia de Gênero. Porque, é claro, sementes já estavam plantadas na filosofia antiga e nas seitas gnósticas, como veremos depois. Mas o primeiro broto, por assim dizer, dessa fecundação, dessa fertilização, aliás, veio com uma pensadora chamada Shulamit Firestone, no seu livro A Dialética do Sexo. Essa mulher, ela, no seu livro A Dialética do Sexo, ela vai escrever o seguinte. Deixa eu poder. Ah, sim. Acho que é aqui mesmo. Ela vai escrever o seguinte. Essa Shulamit, a Shulamit Firestone, ela era uma comunista, tá? Nossa, era uma comunista. Era e então ela, ao estudar o comunismo e o movimento feminista, ela vai propor a seguinte coisa. Ela escreve assim na página 21 do seu livro A Dialética do Sexo. Assim como a meta final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio, ela grifa essa parte aí, tá? Do privilégio da classe econômica, mas também da própria distinção, palavra que ela também grifa, da classe econômica. Assim também, a meta final da revolução feminista deve ser ao contrário da meta do primeiro movimento feminista, não apenas a eliminação do privilégio, palavra grifada, do homem, mas também da própria distinção sexual. As diferenças genitais não mais significariam culturalmente. Abre parênteses, uma volta a uma pansexualidade livre, a perversão polimorfa de Freud. Provavelmente substituiria a hetero, a homo e a bissexualidade. Aqui está a ideologia de gênero sendo brotada. Ainda não chamada por esse nome. Mas aqui temos o seu primeiro broto. Algum comentário, Samag? Só que a gente já vê logo em seguida, né? Na teoria, o que está sendo aplicado na prática hoje em dia, que realmente já não se trata mais sobre privilégios em si, mas sobre a própria dissolução objetiva dos sexos entre si, dos ditos gêneros, né? E cada vez mais, por exemplo, as pessoas se referem à sociedade como um corpo social em que cada vez mais, Luciano, é propagandeada a ideia de que o que importa não é mais o nosso corpo físico, a biologia, os fatos em si, mas o corpo social e que cada um integraria, de certa forma, individualmente, uma célula desse corpo social que iria compor então toda a sociedade. E o que eles querem dizer, e o que eles querem dizer com isso é que, resumindo, a sociedade do futuro será uma construção, né? Ela não será física, biológica, algo real, mas uma construção social, uma construção de discurso, e é o que vemos sendo aplicado cada vez mais na prática, saindo da teoria propriamente, como se vê nesse livro, dessa feminista, e indo para as vias de fato, né? E vai ser isso, até a dissolução verdadeira, porque, ao meu ver,
os rumos da sociedade até talvez uma restauração seria uma Sodoma e Gomorra, né? Talvez até, eu acho que viveremos num lugar pior que Sodoma e Gomorra, né? Porque ainda não me vem à imaginação a possibilidade de que em Sodoma e Gomorra não tenha existido ao menos a distinção entre homem e mulher. Eu acho que os habitantes de Sodoma e Gomorra não chegaram a esse nível de loucura, que nem essa revolucionária propôs aí. Agora, sem a distinção, sem a distinção sexual, é, vai acabar também as outras distinções. Seguindo ainda esse livro A Dialética do Sexo, a Shulamith Firestone ela vai, na página 119, mostrar uma consequência do seu pensamento. Porque, bem, se não haver uma mais distinção, uma coisa que é naturalmente visível, que é natural, mas que para uma revolucionária que nem ela é uma construção, né, histórica e cultural, isso vai acabar também com os outros. Na página 19, ela mostra outra consequência, que é a eliminação da distinção etária. Sim, distinção por idade. Se não há mais distinção entre homem e mulher, e se a pansexualidade vai substituir a hetero, homo e a bissexualidade, você vê que o discurso dela sempre gira em torno do sexo, né? Porque os revolucionários eles são um bando de tarados também. Ela vai dizer que isso, ela vai dizer que as crianças devem ser sexualmente livres. Ou seja, ela vai defender descaradamente a pedaristia, já que não há mais distinção entre essa distinção natural, né, entre homem e mulher, também ela vai eliminar juntamente a distinção etária. Então, esse livro já mostra um dos fins dessa agenda aí. Um mundo com a sexualidade livre, sem distinção entre homem e mulher, e também sem distinção etária. Pois bem, aí agora temos que entender as partes da ideologia de gênero, né? A ideologia, como pode ver, coloca como ideologia como a sua como primeiro termo. Ideologia, usando a linguagem do Eric Feiglin, que é um pensador que eu não gosto, tá? Perdão se alguém que escuta aqui gosta dele, mas eu particularmente não gosto. O que não significa que ele não tenha acertos. E aqui vou usar um dos seus acertos acidentais, né? Infelizmente ele usa esse acerto para um outro erro, né? Para defender o Estado laico. Mas mas é o que temos para agora. Para Eric Feiglin, a ideologia é uma religião política, entendeu? Mas aqui tem que ver para quem. A ideologia pode ter esse conceito para quem segue essa ideologia, para quem é cegado por essa ideologia, para quem é praticante dessa ideologia, tá? Como uma religião política. No comunismo, por exemplo, né, os que veem o comunismo como uma religião política são os idiotas úteis, entendeu? Mas a ideologia também pode ter um outro significado para outro grupo. Aqui eu vou usar o Jorge Scala, que é que é o que fez um estudo sobre a ideia de gênero, é, usa. Ele já acha que ideologia para esses grupos poderosos que fomentam, que a fomentam, é, deixa eu ver aqui. Assim,
A ideologia é um instrumento político discursivo de alienação. Então, para os poderosos, é um instrumento político discursivo de alienação. Para para os outros, é uma religião política. E vendo as notas que acabamos de ver do livro de gênero, podemos dar uma definição para ela. Essa definição escolástica é uma definição escolástica que eu propus com relação para quem as adere, entendeu? Eu defino a ideologia de gênero como uma religião política que busca idolatrar e cultuar a identidade desejada por seus membros, que contradiz a sua natureza em total oposição à ordem criada por Deus. Por que eu defini assim? Porque, se vocês repararem, o que eles chamam de gênero é algo sagrado. Você é proibido de questioná-lo até. É um verdadeiro dogma. E se você ataca diretamente, você comete uma blasfêmia. E é por isso que muitos grupos propõem até prisões para que até quem contesta esse tipo de coisa. Curioso que a fé da religião verdadeira pode ser contestada, negada, atacada, que ninguém sofre nada, né? Agora, tente questionar alguma coisa dessa agenda aí. Você é visto como um bandido. Para com quem fomenta essa ideologia, eu vou usar a definição do Jorge Scala, que ele define como um instrumento político discursivo de alienação com dimensões globais que busca estabelecer um modelo totalitário com a finalidade de opor uma nova antropia, a provocar a alteração de pautas morais e desembocar na destruição da sociedade. Eu corrijo esse final porque eu colocaria no lugar Igreja Católica. Assim, então, já temos a principal tese da minha exposição. A ideologia de gênero, ela foi desenvolvida deliberadamente para corroer a inteligência, bestializar o comportamento e perverter a consciência das pessoas que aderem a ela, em total oposição à fé católica e à criação. Ela foi desenvolvida deliberadamente, porém, os seus elementos não exatamente. Os elementos surgiram acidentalmente, tá? Não de maneira tão deliberada assim. Alguns elementos sim foram desenvolvidos deliberadamente, mas a maioria não, porque dentro da ideologia de gênero nós temos principalmente o atomismo de Epicuro e Lucrécio, nós temos o nominalismo de Guilherme de Ockham, nós temos o voluntarismo, nós temos elementos do próprio Renascimento, que de onde vem o Renascimento é inclusive um renascimento de seitas gnósticas e cabalistas que vão plantar sementes. O ceticismo cartesiano é muito presente também, o darwinismo e, por fim, a dialética hegeliana e marxista, dentro do âmbito filosófico, tá? E antes uma corrupção antes uma corrupção das noções de verdade, bem, gênero e gênero. Noções de verdade por quê? A verdade, segundo São Tomás de Aquino, é a adequação entre o intelecto e a coisa. Isso significa o seguinte, que a coisa que você conhece, que está na realidade, tem que corresponder ao que está na sua mente. E vice-versa. Se não houver essa correspondência, é porque ou a coisa é falsa, ou porque o que está na sua mente é falso. A coisa é falsa quando aquilo que você procura conhecer não é aquilo que está na sua mente.
ou aquilo que você quer. Por exemplo, se eu dou a alguém uma maçã de cera, fazendo que a pessoa acredita que aquilo é uma maçã de fato, é porque ele vai saber, ele vai ver que a coisa é falsa. Por que ele vai saber que a coisa é falsa? Porque a coisa que está na mão dele, a maçã de cera, não é uma maçã verdadeira, que está na mente dele. Isso é uma das noções de verdade. Isso é uma das noções de verdade. A outra noção de verdade é para a verdade que está na mente. Se você acidentalmente abstrai uma coisa como outra, é porque o que está na sua mente já não é real. Se você, por exemplo, acha que um lobo é um cão, é porque o que está na sua mente é que está falso. Então, as pessoas que não se identificam como aquilo que elas são, temos aí uma inverdade na mente delas. Porque aquilo que está na mente dela não está correspondendo ao que é real. Uma pessoa que se acha, um homem que se acha que é mulher, ele tem o problema dele está na mente dele. Ele é homem, a realidade que é externamente dele mostra que ele é homem, mas ele não se identifica com isso. E também tem a falsa noção de bem. Nós, como católicos, sabemos que o sumo bem é Deus. E que o bem, enquanto causa segunda, ou seja, aquilo que é causado por Deus, é aquilo que apetece a forma. Nós sabemos que a comida é boa porque apetece a nossa forma, a nossa alma. Ela nos ajuda a viver. O ar que respiramos é bom porque ajuda a manter a nossa forma substancial. E nós temos que usar de todos esses bens para atingir o sumo bem, que é Deus. A ideologia de gênero, ela deturpa essa noção de bem. Porque o sumo bem para eles já não é mais Deus, mas sim aquilo que eles acham que eles são, a sua identidade, tendo em vista, sabe lá o quê? Uma agenda, talvez. Entendeu? A agenda mundialista, aliás, para se dizer, é o magistério deles, né? Agora, a noção de gênero, enquanto universidade lógica, metafísica e também a noção de gênero gramatical, que inclusive é o mais importante aqui. Porque antes, a ideologia de gênero é uma corrupção de linguagem. Gênero, na boa gramática, se diz o seguinte: é uma classificação puramente gramatical dos substantivos em dois grupos, masculinos e femininos, segundo a determinação do adjetivo acompanhante. Entende? Por exemplo, quando nós dizemos que a vida é bela, o adjetivo é feminino e o substantivo vida também é. Então, por isso que nós falamos a vida. Porque e ver que não são palavras necessariamente, são palavras que significam não exatamente entes sexuados, entendeu? Como é o caso da espécie humana. Temos o homem, que é um substantivo masculino, e a mulher, que é um substantivo feminino. A ideologia de gênero, ela acha e vê que nós estamos tratando de signos verbais que significam o que a coisa é, entendeu? Se você tentar deturpar isso, você vai acabar corrompendo a linguagem. E a ideologia de gênero, ela procura isso. Ela procura antes corromper a linguagem e o que elas querem fazer? Elas querem que a própria realidade da coisa externa se adeque à linguagem deles. Isso vai se ver muito mais para frente. Isso vai ser aprofundado mais para frente, porque
Isso parece ser uma coisa cabalista. Aí depois tem e a noção metafísica. E lógica e metafísica, os dois juntos, tá? Gênero, dentro da lógica e da metafísica, é aquilo que se divide em espécies. O gênero, ele se divide em espécies e espécies se divide em indivíduos. Entendeu? Tem gêneros subalternos e espécies subalternas, tá? Mas eu vou simplificar aqui. Então, o gênero se divide em espécies. Por exemplo, animal é um gênero que se divide em espécies. Tem o cão, tem o gato, tem o boi, tem o homem. São espécies. E essas espécies dividem em indivíduos. Entendeu? Na espécie homem, temos eu, Luciano Takaki, e temos outro homem que é o Semag. Somos dois indivíduos dentro de uma espécie, que é o homem. E o homem, que é uma espécie dentro de um gênero que nós chamamos de animal. Um exemplo, aqui, aqui entra a armadilha em que muitos objetores apresentam, né? O sexo, ele só pode ser chamado de gênero em um sentido muito lato, tá? Muito lato mesmo. Porque sexo é antes uma diferença acidental entre indivíduos. São, claro, acidentes inseparáveis, porque ele não muda, não muda. Quem nasce homem vai ser homem para sempre. Por mais que façam cirurgias estéticas para parecer mulher, por mais que pode até enganar outro homem se passando por mulher, entendeu? Pode até enganar outro homem e namorar ele, sei lá, e essa pessoa vai achar que é mulher. Pode fazer tudo isso, mas nunca deixará de ser homem. Nunca deixará, vai ter uma aparência de mulher e não e algumas vezes até convincentes, mas sempre vai ser homem. A mesma coisa com mulher, entendeu? Alguém como a Tammy Gretchen, por exemplo, ele vai ser sempre mulher, por mais que pareça homem. Então é um acidente inseparável. Ele não muda. É, então o sexo é antes isso. O sexo então só pode ser chamado de gênero em um sentido muito lato, tá? E dentro da metafísica não faz nenhum sentido chamar de gênero. É uma noção, pode ser usado como uma noção biológica, científica biológica, tá? Ou mesmo gramatical. Mas no âmbito metafísico, não faz nenhum sentido chamar sexo de gênero. É uma diferença acidental, porque gênero se divide em espécies. Aliás, é justamente aí que eles vão deformar a coisa. Porque dentro de uma noção metafísica, lógica metafísica, se gênero, perdão, se sexo é um gênero, se adotarmos a noção lógica metafísica, então vai ser um gênero que se divide em espécies. E quais serão essas espécies? Aí que vai entrar essas diversas identidades que nós vemos. Vai entrar cis-binário, não binário, gênero fluido e outras palhaçadas aí que eles inventam. Entendeu? Por causa dessa corrupção. E essas são as principais causas materiais da atual ideologia de gênero. Luciano, uma coisa a se mencionar também seria, como você disse, a agenda que busca propagar o máximo possível a ideologia de gênero. Ela não se restringe, evidentemente, tão somente à ideologia de gênero como um todo, né? Mas sendo apenas um de seus aspectos, mas ela busca, no mais, a degradação completa da sociedade, no âmbito moral, econômico, social, espiritual, principalmente, por todas as vias possíveis. Essa agenda, por assim dizer, aceleracionista, e no fundo ela surge da própria Cabala, porque
Os cabalistas buscam, pelo descumprimento da Torá, o seu cumprimento. Ou seja, em uma síntese hegeliana, eles buscam degradar ao máximo a sociedade para que venha finalmente o seu Messias, porque diz que ele só virá, como eles negam Cristo, quando tudo estiver prestes a acabar, tudo estiver em ruínas, não? E nós, como Sim, católicos, reconhecemos como o próprio anticristo, evidentemente. exatamente. Isso segue a dialética hegeliana, né? Você vê, né, temos a tese, né? Temos a tese que é essa, foi a cristandade, que existiu até a queda do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi uma espécie de foi a última coluna, né, em pé da ruína da cristandade, mas que os sionistas derrubaram. Agora estamos no período da antítese, né? Porque essa corrupção moral que agora tem a ideologia de gênero como um dos seus motores, talvez até mesmo o principal, está arruinando tudo, né? E, e os messiânicos aí, né, estão esperando O aparecer a Messias síntese, chegar. E cada vez que mais, vai principalmente com a que vai instaurar pandemia, a síntese, né? mano, principalmente com a pandemia, isso se intensifica cada vez mais. A degradação da sociedade é constante. Parece até que eles desejam isso, aliás. Porque com certeza desejam. E toda essa brincadeira pandêmica, eu acho que mais de dois rabinos já anunciaram que o anticristo já estava entre nós. No caso, o Messias deles já estava vivo. Isso recentemente, né? Então, não caindo no discurso deles, mas você vê um certo entusiasmo da parte deles, cada vez mais com a sociedade se degradando, eles ficando mais ansiosos para a chegada do anticristo. Não me surpreenderia se eles estiverem sendo sinceros, viu? Também não. Eu também não. Acharia até conveniente. Mas, para finalizar, o ponto da cabala e o transexualismo, né, que compõem boa parte da ideologia de gênero, é que, assim como no inglês, no hebraico também está de outra maneira a formação das frases. E na Bíblia hebraica, a primeira palavra é Bereshit, que é princípio, porque, como nós sabemos, que no princípio, em português, Deus criou o céu e a terra. Porém, na Bíblia hebraica, a primeira palavra que aparece é princípio. Não é no princípio, não tem a preposição. É princípio apenas, Bereshit. E muitos cabalistas interpretam de uma forma a dar a entender que o princípio era anterior a Deus e que após o princípio surge o Deus do Antigo Testamento, que nada mais seria do que o próprio demiurgo, o aprisionador do espírito, que criou o mundo, ou seja, o mundo material manifestado, seria apenas sensível e debilitado em relação ao mundo espiritual elevado que havia antes do demiurgo, o qual a humanidade, Adão, graças ao pecado, teria perdido o seu corpo, que eles acreditam ser 100% espiritual, e que graças ao pecado, ao ter deixado de ser 100% espiritual, foi jogado no mundo manifestado do demiurgo e que de tal maneira na doutrina cabalista há também, não é? O momento em que Deus, ao retirar da costela de Adão e criar Eva, os cabalistas interpretam de uma maneira que eles dizem que o Adão perfeito, para além de ser 100% espiritual, ou seja, não ter nenhuma matéria, ele também seria, idealmente, 100% feminino e 100% masculino. E então, E isso implica dizer que o Adão perfeito, ele é espiritual e ele é tanto masculino quanto feminino, ele é andrógeno, sim, como se vê na aí a Capela gente, Sistina, né? sim, aí entra
esse ponto, né? Após essas seitas gnóstico-cabalistas, né, temos o advento do atomismo epicuriano, epicurista, né, e de Lucrécio, que diz que o mundo é basicamente átomos, átomos e acabou, né? É bom lembrar que os átomos, eles de fato existem, né? Mas o problema é que eles constituem entes reais, substâncias reais, entendeu? São partes de um todo. E eles se ordenam, eles possuem uma ordenação por trás dele, não é o Sim, caos que os atomistas tentam dizer. Tanto que Aristóteles refutou o atomismo dizendo que, olha, se eu jogar uma semente e não nascer exatamente essa árvore, vocês estão corretos. Mas se eu jogo essa semente e sempre nasce esse tipo de planta, esse tipo de árvore, é porque possui uma ordem, não? Ou seja, não pode surgir algo que já não esteja ali presente. sim. Ainda que os atomistas estejam, né, parcialmente corretos, eles estão totalmente errados em outras coisas. E veja que, por causa desse pensamento, começa a surgir diversas estupidezes, né? O darwinismo é um deles. Acham que a sucessão de descendências, uma sucessão hereditária, pode surgir um novo tipo de um novo tipo de forma que corresponderia a uma outra espécie, né? Imagine só, um animal que não tem olhos, não tem visão, cedo ou tarde vai dar origem a um animal que tem visão e olhos. É meio estranho. É sempre isso, senhor. Eles dão muitos saltos ontológicos. Eles querem que, do nada, uma parede branca, sem que alguém pinte ela, fique vermelha. O que é impossível. E é mais impossível ainda uma espécie de animal que não tem olhos dar origem a um animal com olhos. Alguém vai dizer, ah, não, mas é uma sucessão, não sei o que, não sei o que. Não interessa, né? Você vai ver um globo ocular lá, o olho de um animal, é o que é? É um órgão com formato global, equipado com lentes e células fotossensíveis e com nervos ópticos que levam a imagem daquilo que é captado até o cérebro para construir uma imagem sensível. Ah, tá bom, isso surgiu de uma evolução. Tá bom, eu vou acreditar. Não, nós Mas vamos acreditar, por exemplo, que até hoje eles não conseguiram, por exemplo, provar de onde surge a própria psique humana, o próprio intelecto, a razão. Eles não conseguiram. Eles procuram em cada parte do cérebro e eles não encontram uma resposta para a razão humana, justamente porque é um dom infuso de Deus. E aí você. então eles negam a alma, né, e precisam substituir por outra coisa, daí a razão, mas onde é que surge em primeiro lugar a razão? Daí você vai ver, investiam todo o cérebro e não concluem nada. Eles vão dizer que um dia a ciência encontrará a resposta, mas não vai encontrar, porque isso é algo que está fora do escopo da ciência natural. Aqui a gente vê uma ligação entre atomismo e darwinismo, né? Aí temos a outra fonte da teoria de gênero, uma fonte filosófica, que é o nominalismo. O que é o nominalismo? Nominalismo é a negação da existência dos universais, enquanto algo real. Tá? O universal, para Aristóteles, é aquilo que se dá em muitos, que se dá por sua natureza em muitos. Por exemplo, os cães, eles têm uma certa constituição que os fazem ser cães. Eles possuem uma forma substancial, que é uma forma substancial de cão, da qual sempre vai nascer cão de cães. Entendeu? E sempre vai nascer gatos de gatos. São universais. O cão é um universal, o gato é um universal, o homem é um universal. São universais. O que vai dizer o nominalismo? Vai dizer que os universais não existem realmente, só existem particulares, entendeu? E que os universais são nomes, são meros nomes, nomes que nós atribuímos às coisas, entendeu? Nós chamamos um cão de cão e outro cão de cão, não porque são do universal cão, é porque eles possuem uma certa semelhança acidental,
que a gente faz achar que são cães e então damos o nome de cães. A ideologia de gênero é a radicalização total do nominalismo, tá? Principalmente porque é antes uma corrupção da linguagem. É curioso que no livro Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver, né, ele fala, né, que a degradação da sociedade causa a degradação da linguagem. Eu discordo dele porque é antes o contrário. É a corrupção da linguagem que provoca a degradação da sociedade. A ideologia de gênero está aí para provar isso. Né? Ele tem o voluntarismo, depois do milênio tem o voluntarismo, que eu não vou é, me estender muito, porque o voluntarismo nada mais é que a exaltação da vontade. Não é preciso detalhar demais, porque nós vemos que o gênero é um culto à identidade, então é um culto também à vontade, e o ceticismo cartesiano, entendeu? O ceticismo cartesiano, ele propõe o seguinte: o conhecimento sensível, com toda certeza, para eles é impossível. Para Descartes é impossível, porque os sentidos podem nos enganar eventualmente, então nós devemos confiar nos nossos sentidos. Então, o ponto de partida para um conhecimento real tem que ser a partir da certeza que nós temos a consciência. Então, daí vem aquela palhaçada de cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se, se o ponto de partida deve ser esse, e se o conhecimento sensível é duvidoso, o que vai prevalecer é a opinião. E aí, então, você vê que é um outro alicerce da teoria de gênero. Tá? A dialética hegeliana e marxista já abordamos aqui. Então, agora tem que ver de onde surgiu tudo isso. A base está tudo aí. A base está tudo aí. Agora, como é que nós chegamos a onde estamos? Começa, na minha opinião, evidentemente, né? Começa no mesmo período em que o Renascimento estava em pompa. O pensamento humanista também. É o contexto da Revolução Protestante. Por que eu digo isso? Porque a Revolução Protestante é uma consequência é, natural e histórica também desse pensamento. Porque o humanismo ele causa o pensamento individualista também. E a Revolução Protestante nada mais que uma rebeldia contra a Igreja Católica, foi uma rebeldia contra a hierarquia, e o Lutero e os seus sectários, que vieram depois, queriam uma emancipação da Igreja Católica. Esse foi aí que explodiu em larga escala o espírito revolucionário. E daí vemos surgir diversos pensamentos bem individualistas, como o pietismo, por exemplo, né? Você vê que os luteranos, anglicanos e calvinistas ainda pertencem a alguma seita, né? Há um certo coletivo ali. Mas não adianta, não durou muito, né? Fora da unidade católica, a tendência é acabar a unidade como um todo também. Porque daí começaram a haver os pietistas e outras seitas aí, e até degenerar nos desigrejados, né? Que já são aqueles cristãos individualistas mesmo. E se você reparar, e por que eu digo isso, né? Pelo seguinte fato, de que as primeiras feministas históricas, né, que lideraram o movimento revolucionário, aqui não vão entrar na questão se, por exemplo, a Cristina de Pissano foi a primeira feminista da história, não, né, que viu no final da Idade Média. Então, ela tinha algo de feminista, mas ela ainda não chegou ao nível das feministas modernas. O feminismo moderno surgiu dentro de um ambiente pietista. Revolução se degenera em outra revolução.
E essas feministas, né, elas eram sufragistas, queriam igualdade de voto, queriam liberdade de trabalhar fora de casa. Elas queriam viver livre de marido, né, basicamente. Esse primeiro movimento feminista não durou muito tempo porque elas não estavam sendo revolucionárias o suficiente ainda, né? Porque afinal elas eram contra o aborto, por exemplo. Então ela precisa dar um passo a mais. Esse passo veio com o segundo movimento feminista, que já é mais radical, que vai entrar a Margaret Sanger, a Margaret Mead e a citada a Shulamith Firestone. Junto com isso veio a escola de Frankfurt, e com a sua revolução sexual. A revolução sexual é um marco que vai consolidar de vez os alicerces da ideologia de gênero. Porque eles vão vão enfatizar o fim do homem no sexo, simplesmente, no prazer sexual. Só que eles não alcançariam tanto sucesso se não fossem outros meios, né? Aqui vai entrar um pensador muito interessante, que inclusive é sobrinho do Sigmund Freud, chamado Edward Bernays, né? O que tem o Edward Bernays? Edward Bernays, ele, ao contrário de Freud, que ele manipulava as pessoas, é bom lembrar que psicanálise não é ciência de fato, não é um tratamento de fato. É antes uma técnica de manipulação, de controle individual, a nível individual. Ele aprendeu essas coisas com o tio, mas ele, não satisfeito, resolveu aperfeiçoar. Resolveu criar manipulação numa escala coletiva. Então, Bernays ele fundou a publicidade moderna, em que ele divulga essa técnica que divulga as coisas, não pelo que elas são de fato em si, não que elas têm de bom, entendeu? Se você quer fazer propaganda de um carro, por exemplo, você não precisa dizer o que esse carro tem de bom. No comercial, você não precisa colocar as configurações do motor, essas coisas. Não. Basta dizer, basta mostrar que esse carro te faz te dá uma imagem de bacana, entendeu? Te dá uma boa sensação, uma boa sensação de liberdade. Então você vê que propaganda de carro colocam carro correndo em certas paisagens paradisíacas, né? Por aí vai. E Bernays ele vai usar disso. Ele acha que o mais importante é colocar a sensação que esse produto passa. E ele fez isso primeiro com uma marca de cigarros chamada Lucky Strike, que é uma marca da American Tobacco. Bernays ele vai colocar uma secretária dele para fumar no meio de homens, numa época que as mulheres fumantes eram mal vistas. Essas pessoas e os homens ao redor dela repreenderam essa secretária, e a secretária foi reclamar com a imprensa e não sei o quê. E quando perguntada o que aconteceu, e ela falou que ela foi repreendida e que ela só queria fumar. Ela falou assim: eu só queria fumar meu Lucky Strike em paz. Veja só que ele não falou o nome do cigarro, ela não falou cigarro, falou o nome da marca. E Bernays aproveitou disso para lançar uma campanha chamada Tochas pela Liberdade na época. E isso deu certo. Isso fomentou o movimento feminista. E se vocês pesquisarem na internet, né, os cartazes da época, dos anos 30, você vai ver mulheres fumando. Cartaz da Lucky Strike com mulheres fumando. Mas então aqui nós vemos a relação, e isso vai ser muito importante. A partir disso,
haverá técnicas de manipulação de opinião pública também. Já que a sensação é mais importante, né? Então, a partir dessa técnica de publicidade, verá também publicidade para a política e depois a manipulação de opinião pública. Bernays vai desenvolver tudo isso, sobrinho de Freud. Ele era um gênio, mas um gênio que usou seu dom para o mal, como nós bem vemos. E Bernays, ele deixa bem claro no seu livro Propaganda que essa técnica é importante para o desenvolvimento da democracia. Inclusive, ele próprio é uma amostra de que existe governos ocultos que trabalham com essas coisas. Ele próprio fala disso, da existência de governos ocultos. O Michael Jones, inclusive, no seu livro Libido Dominante, na edição em português que eu tenho aqui, ele fala na página 742, né? No começo dos anos 60, o programa de Ed Bernays para um governo invisível, entre aspas, por meio de um controle dos instrumentos de cultura, se tornara parte do patrimônio intelectual comum de uma série de organizações judaicas que utilizam a informação obtida em uma campanha para banir as orações das escolas públicas. Você vê que essa técnica de manipulação serve para também acabar com a cristandade. Né? Bernays, ele não gostava de orações públicas nas escolas. E o que isso tem a ver com a revolução sexual, né? Tem tudo a ver, porque se você reparar, as técnicas de manipulação envolvem principalmente a parte sexual. Inclusive, próprias campanhas publicitárias sempre envolvem esse tema. Sempre tem algum tipo de sexualização. E os pensadores da revolução sexual, eles vão usar das técnicas de Bernays também para fomentar a sexualização. Ah, perfeitamente. Aliás, há muito disso também na Cabala, em certo sentido, sobre o uso da sexualidade como um fim do homem, porque a partir do momento em que eles negam a racionalidade, eles aderem à posição de que as sensibilidades, o que se dá muito é uma relação, evidentemente, seriam uma das únicas formas de alcançar, por meio de certas técnicas, segundo eles, a própria divindade. Não me pergunte como, mas boa parte até dos movimentos gnósticos, não exclusivamente os cabalistas, eles peticionam por esse uso da sexualidade para propósitos e fins místicos, de uma suposta transcendência, como fazem e faziam, no caso, os próprios bacantes. E justamente porque Roma era mais desenvolvida moralmente do que os gregos, todos os bacantes, logo no início do Império, no início do Império Romano, foram mortos, foram perseguidos pelo próprio governo, com uma política anti-estrangeiros, no caso. Porque eles Sim, consideravam os bacantes tão degradantes para a moralidade romana que classificaram como uma seita que deveria ser perseguida, realmente. E o que nós vemos é a tentativa agora em uma sociedade ainda mais decaída do que a grega, ainda mais decaída do que era o Império Romano já no seu fim, é, resumindo, a tentativa de colocar isso não apenas como uma seita, mas de forma pública. As pessoas já não se travestem mais com algum propósito místico. Não tem nenhum significado real, pelo menos para a maioria delas. A negação da natureza, né? Os pecados contra a natura, eles se multiplicam cada vez mais em uma sociedade que busca omitir o sobrenatural pelo artificial, pelas construções sociais.
Estamos chegando ao fim, eu penso, Luciano, que se formos colocar na ponta do lápis, né, houveram poucos, se houve, né, algum período mais degradante na história da sociedade humana do que este. Sim, o Adilho de Gênero mostra que quando nós chegamos no fundo do poço, sempre podemos cavar o buraco mais fundo, né? Estamos simplesmente cavando o fundo do poço já. E sobre Não estamos isso, mais. de como posso explicar, o fim último da ideologia de gênero, você vê nas redes sociais que é cada vez mais comum as pessoas definirem a sua própria vida com base na sua sexualidade. A razão de existência Sim, daquela pessoa é a própria sexualidade, é contemplar a sua própria natureza viciada e tentar, de certa medida, propagar isso na sociedade. E se você for contrário a isso, eles dirão que eles vão se sentir pessoalmente ofendidos. Porque como eles é, limitam a existência deles àquilo, quando você ataca os vícios e a libertinagem, é um ataque pessoal à existência mesma desses indivíduos. exatamente. Eles se divinizam, na verdade, né? Eu estava aqui, inclusive, eu estava relendo algumas páginas do Libido Dominante, do Michael Jones. Ele tem um parágrafo que eu grifei, em que ele escreve assim na página 622, né? Da edição da Vida Editorial. A modernidade significa a libertação sexual. A libertação sexual gera a culpa. A única forma de lidar com a culpa entre aqueles que se recusam a se arrepender é o paliativo oriundo do ativismo social. O envolvimento o envolvimento em movimentos sociais, como direitos civis, direito ao aborto, movimentos de direitos gays, se torna uma forma de acalmar as consciências culpadas. Ele encontrou uma chave interessante aqui, né? Eu e o Michael Jones tenho muitas ressalvas com eles, tá? Mas, mas esse livro que ele escreveu foi brilhante nessa parte. Ele foi brilhante nessa parte aqui, porque ele descreveu a religião da ideologia de gênero. As pessoas querem se livrar dessa culpa. Não apenas da questão da libertação sexual, mas a própria crise de identidade. As pessoas querem encontrar uma razão disso, entendeu? Esse ativismo que nós estamos vendo é uma forma deles colocarem deles direcionarem o seu fim último, que é o seu próprio culto à identidade deles, entendeu? O ativismo vai dar a eles os preceitos e os dogmas que eles devem seguir. E isso está cada vez mais fomentado, porque agora se vê, não se limita mais em certos grupinhos, não se limita apenas em uma outra pessoa. Agora se tornou uma agenda política mesmo. E é uma agenda política desde 1995, naquela conferência em Pequim sobre a mulher. Mas já estava incipiente desde os anos 70 na agenda da ONU. Porque a agenda da ONU nos anos 70 já tem uma diretriz completamente feminista, com pautas para direitos reprodutivos e outras porcarias aí. Inclusive, o direito de gênero é um meio também, né, para para controle da natalidade também, já que já que as pessoas que do mesmo sexo não se reproduzem, né, muito menos, né, também são pessoas que se acham de tal ou de outro sexo aí. É, essa fomentação, e isso vem pela fomentação, né, dessas organizações internacionais, de bancos e megas empresas, e principalmente usando a linguagem do Monsenhor Williamson, né, os pedestres do Mar Vermelho, né, que eles estão muito envolvidos em toda essa agenda. Inclusive, a Shulamith Firestone é descendente deles, né? E a principal ideóloga de hoje, que é a Judith Butler, também
é descendente deles e com certeza tem benfeitores muito generosos. Porque eu duvido muito que ela seja rica por causa da venda de livros, né? Que é um livro muito chato, inclusive. Esse livro dela que eu tive a ousadia de ler algumas dezenas de páginas para gravar esse podcast aqui. Mas é isso. É, Perfeito. Algo mais a comentar, inclu- Luciano? Então, antes de entrar na causa final da Ilha de Gênero, né, convém falar um pouquinho sobre a Judith Butler. Eu selecionei algumas páginas dela que mostram bem é, o que essa mulher que é uma mulher muito perversa, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui eu, onde eu marquei. Tem um, enfim. Ah, sim, achei. Eu vou, olha, eu vou colocar vou citar só um pequeno trecho que resume o pensamento dela. Vendo esse trecho, eu não preciso perder tempo lendo o livro todo, tá? Não preciso ler as dezenas de páginas que eu li. Pelo próprio bem, inclusive, né? Pelo próprio bem de vocês. Ela escreve em uma das páginas aqui. O gênero não está para a cultura como o sexo está para a natureza. Ele está, ele também é o meio discursivo cultural pela qual a natureza sexuada ou um sexo natural é produzido e estabelecido como pré-discursível anterior à cultura e uma superfície politicamente neutra sobre o qual age a cultura. O sexo é coisa construída. E você vê que é completamente carregada de noções cabalísticas o que ela escreveu aqui. A ponto de ficar algo quase ininteligível, né? Mas dá para Reprodução, perceber. reprodução, né? Descendência, nada, Luciano. É algo místico, evidentemente. Exatamente. No seu livro, Problema de Gênero, ela constrói toda essa estrutura doutrinal da ideologia de gênero. Então, ela representa essa radicalização de todos os erros filosóficos possíveis que estamos vendo aí, né? Agora, qual é o fim, né, da ideologia de gênero? Eu sou bem enfático, tá? Bem, primeiro, vamos ver qual é o pretexto deles. O pretexto dele é alcançar um nível de respeito por meio do pensamento crítico com relação ao que eles chamam de papel de gênero. É aquela coisa, né? Sabe? Meninos vestem azul, meninos vestem rosa, a mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, lavando louça, o marido tem que trabalhar fora, não sei o quê. Certas profissões são para homens, certas profissões são para mulher, certas práticas esportivas são para mulheres, certas práticas esportivas são para homens. Homem é isso, homem é aquilo, entendeu? Tudo isso eles chamam de papel de gênero, que, em tese, não tem a ver com os órgãos reprodutivos. Mas eles dizem, né? Eles negam, a princípio, que o estudo com relação ao papel de gênero negam que é, é, eles negam que haja uma negação da distinção da diferença sexual com biológica, diferença biológica, né? Mas vemos que essa proposição é falsa, tá? Porque no final vai acabar se degenerando nisso. Porque já existem muitos pensadores que negam, inclusive, que os órgãos sexuais, órgãos reprodutivos, distinguem o homem da mulher. Tem muitos, tem muita gente que já pensa assim. Basta, inclusive, procurar na internet, né? Uma busca no Google, você verá pessoas que vão dizer que tem, tem mulheres com órgãos reprodutivos masculinos e mulheres com órgãos reprodutivos masculinos.
Tem gente que diz isso. Basta pesquisar usando os termos, que eu não vou falar aqui. Aliás, aquela autora, a autora de Harry Potter, qual o nome dela mesmo, Luciano? J.K. Rowling. Ah, exatamente. Ela entrou em conflito porque ela é uma dita radfem, né, uma feminista radical, e ela entrou em conflito com esses grupos heterodoxos, por assim dizer, porque ela nega isso, porque diz que, segundo ela, a partir do momento em que se permite a homens também serem mulheres, por assim dizer, a causa feminista perde o sentido. E como nós vimos, E, ela está até que certa, né? Só que sim, por como razões erradas, mas tá certa. não, Não mas dá pra discordar. é que ela só omite que estão já na segunda parte do plano, que já não se trata mais sobre direitos e privilégios como era no princípio, e sim sobre a desconstrução mesma do significado de homem e mulher. Você vê que a J.K. Rowling, né, apesar de ela ser uma ocultista, né, uma revolucionária também, ela ainda tem traços do primeiro movimento feminista, né? É por isso que ela entra em conflito com o pessoal mais revolucionário. Ela é uma revolucionária meio atrasada ainda, diria. Ela, É por isso ela, que ela entrou em conflito com as mais radicais. ela é Não que ela boomer. seja conservadora. Ela é boomer, ela não se atualizou nas novidades É, revolucionárias. é, ela é uma revolucionária boomer, é atrasada. Aí depois vai ter a questão do estudo de gênero, né? Estudo de gênero, não sei o quê. É, a- Aí vão aparecer os objetores, né? Ah, estudo de gênero não tem nada a ver com a sexualização das crianças, né? Eu tive a paciência, inclusive, de assistir a alguns vídeos defensores, né, dessa ideologia. Eles falam que não existe uma ideologia de gênero, que de fato que de fato é realmente um termo cunhado, né, no meio católico, católico conciliar, né, mas que não encontramos outro melhor, tá? E eles negam que esse estudo de gênero atinge as crianças, mas vai atingir sim, tá? Vai atingir sim. Atinge, atinge pelo simples fato, porque quando a gente fala de respeito para com os sodomitas, as crianças vão precisar saber o que são essa gente, né? Que chamam de homossexuais ou bissexuais, ou seja lá o que for. Porque o significado desses termos tem que envolver necessariamente o sexo. Então, como não falar de sexo sem falar disso? Como ficar sem falar de sexo falando nesses termos, né? É por isso, inclusive, que os católicos se opõem à adoção de crianças por parte de sodomitas. Porque uma criança, ela cedo ou tarde, ela vai saber como as crianças nascem, não nascem vindo de cegonhas. É necessário uma união conjugal entre homem e mulher. Só que essa criança vai viver com dois homens ou duas mulheres e, consequentemente, ela vai acabar deduzindo que eles fazem práticas sexuais contra a natureza. É uma conclusão lógica. Inclusive, a Shulamith Firestone, ela vai dar razão para mim, porque acabamos de ver que ela defende a extinção da distinção das faixas etárias, que crianças devem ser sexualmente livres. Então, a própria feminista ali, ela vai concordar comigo, pelo menos nesse aspecto, que as crianças elas vão acabar sendo sexualizadas, porque é um dos fins, sim, da, dessa agenda. Mas o seu fim principal mesmo, que decorrerá dessa aplicação toda, é a destruição da cristandade. E não tem outra.
Porque, inclusive, todos os pensadores revolucionários que defenderam a Revolução Sexual, eles queriam a extinção da moral católica. Por quê? Porque a moral católica, ela mesmo nesse contexto conciliar aqui, né, pelo menos, pelo menos até onde eu vi, a maioria dos padres ainda não se desviaram desse tema, né? Salvo esses da Alemanha aí, mas pelo menos a maioria até onde eu vi ainda não mudaram a doutrina com relação à moral sexual. A moral sexual católica ainda impõe restrições, né? Ó, só pode ser homem com mulher e dentro do sagrado matrimônio. Acabou. E mesmo assim, com outras restrições, né? Não pode fazer coisa contra a natureza, entendeu? Tem que ser aberto à vida, etc, etc. É, e como a Igreja Católica impõe essas restrições, eles querem acabar com a Igreja Católica por causa disso. O resto é secundário. Eu diria que é mais uma consequência da aplicação dessa agenda, né? A, a mais grave é o embrutecimento intelectual. As pessoas ficam mais burras, porque sem a noção de universalidade lógica e metafísica, a pessoa ela fica desnorteada na relação do conhecimento do ser. Isso vai gerar outras confusões decorrentes da vida de gênero, né? Porque se a pessoa pode negar a sua sexualidade, vai acabar negando também a sua faixa etária. Tanto é que você vai ver A noticiário, tem. pedofilia, por exemplo, o próprio Foucault, junto com a Judith Butler, assinaram na França uma petição querendo diminuir a idade de consenso até chegar na pedofilia. O Foucault, o Sartre e a Simone de Beauvoir, eles queriam abolir a idade consensual sobre isso. É uma, é uma, é uma amostra de como essa gente quer buscar isso. O resto é tudo consequência. Então, isso daí, como eu disse, não é exatamente o fim último deles, né? Porque isso está mais para consequências da agenda. Vai ter um envolvimento intelectual, as pessoas vão ficar mais burras, elas não vão ficar desnorteadas, elas negando a distinção etária, como eu disse, vai ter gente que que vai dizer que ela tem tal idade porque não se identifica com a idade que ela realmente tem. Nós vemos o caso há alguns anos atrás, se vocês procurarem na internet, de acho que é um canadense, né? Essas loucuras geralmente vêm do Canadá. Um canadense que acha que é uma menina de 5 anos. Sendo que o cara é um cara que já passou, deve estar entre os 40 e 50 anos. Entendeu? E é um cara que eu acho que se não fizer barba, ele vai ficar mais barbudo que eu. Ah, tá bom. Uma menina. Mas é uma menina de 5 anos. Entendeu? Assim, na cabeça dele. Aí vai ter outra loucura. Vai ter gente. Já existe a transespécie. Gente que já não se identifica com a própria espécie. Entendeu? Tem aquele É, rapaz, por exemplo, famoso, que além da espécie, né, no caso dos furries, e que eles querem ser animais, né? Tem aquele famoso que recentemente fez uma transição e de supostamente europeu ele foi para coreano, depois de 18 cirurgias plásticas. você vê, né? Não, ele quis ser, é para você ver, né, o nível de loucura, né? E veja que eles ainda criam meios artificiais para fazer realmente a pessoa se parecer com quem ela se identifica, né? É, isso, então, tem a diluição da noção de família, né? Já não existe mais família, não tem como existir família num ambiente desses, né? De loucos aí. A, des- e também tem a eliminação da noção de moral, já que porque ele está falando tudo, né? Em lugares onde pode abortar, em que sodomitas podem ser reconhecidos como casais de fato, né, em união matrimonial,
Já não haver noção de moral nenhuma já, por num lugar desses. A ideologia de gênero vai diluir de vez, vai eliminar qualquer outra barreira. Inclusive, até porque, imagine só, né? Além de um homem poder se casar com outro homem, o outro homem pode fazer uma cirurgia para ser mulher. Aí já não sei como é que fica aí. Alguns ideologias já não vão ter que refletir se aí há um casamento entre héteros ou homossexuais. Não sei. Mas dentro da nossa católica, eu sempre vou ver como um par de sodomitas. E isso leva, e o final de tudo isso é o controle social e o totalitarismo. A implantação de cidades de... É a redução populacional, é a degradação moral. Exato. E vai culminar num totalitarismo, porque a gente não vai ter liberdade de expressão nenhuma. Nenhuma mais, porque não podemos contestar mais eles, né? E você vê que o erro, né, ele é promovido, ele é tolerado, depois é promovido e depois é imposto numa sociedade que é sem Deus. Começa tolerando, depois é, depois termina com ele sendo imposto. E a verdade, claro, a verdade ela tem que ser censurada, ela tem que ser restringida, tá? Ela tem que ser proibida. A verdade, porque numa cidade sem Deus, a verdade ela não é, ela é odiada. Por que é odiada? Porque ela impõe restrições. E aí esse é o resultado. Agora como agora vem a pergunta, né? E o que que vamos fazer diante de um cenário desses, né? Bem, não pode, não, acredito que a maioria de nós não pode ser eremita, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é dar uma educação verdadeiramente católica para as crianças, entendeu? Só que os pais têm que ter também uma razoável formação intelectual nos dias de hoje. Não estamos nos tempos em que as pessoas podem ser analfabetas e ser católicas tranquilamente. Infelizmente, esse tempo está difícil de voltar, por causa da universalização da educação e dos meios de comunicações, né? Hoje o erro ele tem um grande poder de difusão, graças a telecomunicações, internet, etc. Então o que temos que fazer, né? Os pais eles têm que ter uma boa noção, uma noção pelo menos razoável de filosofia, pelo menos para eliminar o pensamento errado. E tem que ter uma fé muito firme, né? Inclusive tem que priorizar a parte espiritual antes da intelectual. Tem que ter uma fé muito firme e educar a criança nessa fé, para que elas automaticamente rechacem, né, é, qualquer tipo de erro e da maneira mais intransigente possível. Com ideólogos de gênero não se deve dialogar de jeito nenhum, porque eles têm uma capacidade impressionante de conduzir a pessoa para o erro deles. Eles não são burros, viu? Os ativistas, sim, são. Esse da internet aí, que gosta de colocar arco-írisinho no nome do Twitter, esses daí, eles são burros mesmo. Agora, os, os intelectuais, as pessoas que trabalham como na autoridade docente, que aderem a essa ideologia, com esses não pode ter diálogo nenhum. Tem que evitar ao máximo esse tipo de gente aí. Já que a igreja hoje não aplica mais a excomunhão vitandis, né, que proíbe o católico de se aproximar do excomungado, né, então o que nos resta dar essa recomendação. Evitar diálogo com essa gente. Para quem é mais voltado à vida intelectual, estudar o tomismo, a filosofia realista,
São Tomás de Aquino, de Aristóteles. Não evitar autores modernos como Descartes, Kant, entendeu? É bom ficar longe do livro dessa gente aí. Se contente com os manuais que os refutem. Quem for. E, claro, né? E procurar escolas católicas de verdade, tá? A maioria das escolas católicas formam mais ateus do que católicos de fato. O homeschooling, ele só pode ser adotado de maneira provisória e emergencial, tá? Eu vou lembrar que o homeschooling, ele é antes uma ideia protestante e liberal, mas que na circunstância atual é uma opção menos ruim para quem não pode ter acesso a uma escola católica de verdade. Não assistir à TV. A TV é um dos principais meios de Satanás para comunicar esse tipo de agenda. E rejeitar tudo que vier dessa agenda. Tudo que vier desses órgãos mundialistas aí, da ONU, da Unesco, Unicef, entendeu? Coisas dessa gente aí temos que rejeitar. Essa gente que é inimiga da igreja, é gente que quer a nossa destruição. Mas é basicamente isso. É necessário que nós preservemos nossa fé católica, que nós preservemos a nossa inteligência, na medida do possível, blindar a nossa inteligência pelo menos, com um básico da doutrina escolástica, e a gente consegue nos livrar dessa agenda demoníaca que hoje está sendo implantada, né? Mas é isso, Semak. As pessoas não podem mais cair no conto do ufanismo, né, o conservador, Luciano, em que nós vemos como que nessa infância muitos estão crentes realmente que eles poderão mudar a sociedade, que eles conseguirão resolver os problemas culturais, macro, e não, isso não será possível, você não alterará nada, não confie A, te- nisso, a a tendência tendência, é só piorar. justamente, a tendência é só piorar, então o melhor que faz é cuidar da sua família, dos seus, buscar viver o máximo possível no ambiente católico e Ter, além, ter uma vida católica. sim, sim, e porque se você for tentar mudar a sociedade, lembre-se que estando na lama é muito mais fácil se sujar do que estando fora dela. Então, pode ser muito bem uma presunção sua pensar que ir para dentro dela não seja capaz também de te corromper, em primeiro lugar. E mesmo que se mantenha firme nos seus pressupostos, ainda assim não podemos dizer o mesmo das crianças, enfim. Então, para a sua preservação, a preservação da sua família, deve-se criar ambientes católicos. Deve ser católico, claro, ao extremo, né? O máximo possível hoje em dia. E não tem Sim, solução realmente, hein, Luciano? Senão em âmbito individual e micro nas famílias mesmo, como você bem indicou. sim. E rejeitar tudo, mas tudo o que vier dos órgãos mundialistas, viu? Eu vejo muito católico cai na inocência, né? Mas Nós a precisamos ONU diz estar, isso. Luciano, nós precisamos estar tanto na Igreja Católica, né, quanto também de bem com o mundo. Não podemos ser inimigos do mundo. Ai, ai. É, não, temos que rejeitar tudo, tudo mesmo, entendeu? São gente que quer a nossa destruição, eles querem a nossa ruína, entendeu? São órgãos
que surgiram de perseguidores da igreja, né? Ou seja, né, de lojas maçônicas e sinagogas. Temos que evitar essa gente. E é assim, porque é assim hoje que se perpetua a perseguição contra nós. Naquela época, antigamente, era na base da fogueira, era na base do apedrejamento, etc. Hoje não. Hoje é nessa base da censura e de implementação de agendas. E é bem provável que o martírio retorne futuramente, né? Quando os católicos ficarem bem reduzidos mesmo, quando significarem mais nada, quando não significarem mais nada, aí vão ser um pequeno grupo perseguido que não vai aparecer nos noticiários, entendeu? Seremos completamente ignorados, enquanto que os coitadinhos, mesmo dominando o mundo, eles vão querer se pagar de perseguidos, sendo que, na verdade, são os maiores perseguidores. Então, podemos finalizar, Luciano? Podemos finalizar. Então, muito obrigado, Luciano, por ter vindo aqui expor sobre a ideologia de gênero, que infelizmente se tornará cada vez mais vigente em nossa sociedade, à medida em que são tomadas atitudes mais fervorosas para propagá-la. Então, devemos, como católicos, combatê-la. Então, muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado, Luciano, e Salve Maria.